De onde veio Walt Disney? Este homem que sempre demonstrou estar à frente de seu tempo. Qual era a sua missão na Terra, segundo um grande mentor espiritual? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. E é claro que todos nós, a maioria de nós, já teve experiências, encarnações em outros planetas, em outros mundos. Mas a história de hoje nos remete ao caminho recente percorrido por um ser que encarnou aqui na Terra com uma missão de fazer avançar o campo da arte, do entretenimento, do uso das cores. Uma história que nos lembra que nem sempre os missionários estão no campo religioso, nem sempre são criaturas moralmente irrepreensíveis. Deus enxerga o nosso melhor e aproveita o nosso melhor para fazer avançar a coletividade. A trajetória de Walt Disney é muito inspiradora. Desde cedo ele mostrou acreditar inquestionavelmente nas suas ideias. Ele foi produtor cinematográfico, roteirista, dublador, animador, desenhista. Até hoje, ele que veio de família pobre, ele é até hoje o maior ganhador dos prêmios Oscar, com 22 estatuetas. Ele criou a possibilidade de, na vida real, entrarmos num mundo de faz de conta, com as infinitas possibilidades da imaginação. Ele nasceu em 1901 e já aos 7 anos demonstrava a sua sensibilidade artística ao desenhar os cavalos da fazenda onde vivia no sul dos Estados Unidos. Demonstrava grande amor e sensibilidade a esses animais, o que deixava o seu pai descontente, não gostava de ver o filho envolvido com os animais daquela maneira. Ainda durante a sua infância, um acontecimento muito importante o marcou. Ele foi assistir o filme Branca de Neve, ainda era cinema mudo, e ficou completamente maravilhado. E o seu pai, quando descobriu onde ele estava, foi até lá e deu uma surra no pequeno Walt no meio da rua. Assim que ele conseguiu, ele saiu de casa e teve vários empregos. Até ambulâncias ele dirigiu. Trabalhou como fotógrafo autônomo em Hollywood. Passou muitas dificuldades, faliu negócios, foi demitido de empregos sob a acusação de ser preguiçoso e de ter pouca criatividade. Até que aos 23 anos, junto com seu irmão Roy, em 1924, eles criaram a Walt Disney Studios. Até que em 1928, Walt Disney teve uma ideia que mudaria a história do entretenimento para sempre. Após muitas dificuldades iniciais na empresa, de ter enfrentado a desonestidade alheia de várias formas, ele decidiu criar um personagem, um ratinho, que seria ético, honesto, daria bons exemplos. Nascia ali o Mickey Mouse. Walt Disney transformou Mickey Mouse num fenômeno, ao pela primeira vez na história sincronizar desenhos com sons, o que hoje nós conhecemos como animação. E ele mais tarde inovou novamente ao fazer uma animação ter a duração aproximada de um filme, o que ele fez com a Branca de Neve e os 7 Anões, trabalho que lhe rendeu muitos prêmios. Mesmo nos momentos mais difíceis, Walt Disney manteve a capacidade de ser criativo, ousado. Mesmo com todo o sucesso no mundo das animações, logo ele já trouxe uma outra ideia e todos da sua equipe acharam que ele estava maluco. Ele queria criar um grande parque, um verdadeiro mundo de faz de conta. Nascia ali a Disneyland. E quando a Disneyland foi inaugurada em 1955, a procura por ingressos foi gigantesca. O sucesso do empreendimento foi enorme. E assim que ele viu uma outra oportunidade,
Ele comprou na Flórida terrenos que chegavam a 100 quilômetros quadrados. E a sua ideia para este grande espaço era o Epcot, que seria uma grande cidade futurística, inovadora, onde as pessoas poderiam morar, trabalhar e se divertir. Vejam como ele era muito à frente de seu tempo. De onde será que ele trazia essas reminiscências? Walt Disney foi um perfeito executor. Ele sabia tirar ideias do papel como ninguém. Ele também dava muitas demonstrações de como era possível manter as suas convicções, mesmo sendo alvo de sarcasmos, de ironias dos que estavam à sua volta, o que não é fácil. Era um homem que não tinha medo de correr riscos. Ele faleceu aos 65 anos de idade em Los Angeles. E até hoje os seus valores fazem parte da empresa que criou e hoje é o maior conglomerado de mídia, de entretenimento do mundo. Nós encontramos algumas informações interessantes sobre ele na obra do espírito Ramatiz, pelo médium Hercílio Maes. Essa dupla, que escreveu vários livros incríveis nos anos 60, um deles é A Vida no Planeta Marte, talvez um dos mais famosos, que descreve uma civilização bem avançada, alguns séculos mais avançada do que a humanidade da Terra, em termos de moralidade, cerca de 1 milênio. E essa civilização, é claro que não conseguimos enxergar com nossos olhos, nossos instrumentos, porque ela está numa faixa de vibração diferente. Isso também está presente na obra de Chico Xavier, no livro Novas Mensagens, de 1940, onde o autor espiritual Humberto de Campos também descreve uma grande civilização que existe neste planeta. E é no livro Magia de Redenção, de 1968, que o mentor Ramatiz, pelo mesmo médium, nos explica que Walt Disney foi um espírito proveniente desta civilização de Marte, que encarnou na Terra com uma missão na área cultural, na área artística. Ele ampliou os horizontes humanos na criatividade, na imaginação, soube, como ninguém, de forma magistral, impregnar em sua arte valores relacionados à moral cósmica. É claro que de uma forma que a humanidade de 90, 80, 70 anos atrás pudesse absorver melhor. Outra característica da missão de Walt Disney, segundo Ramatiz, foi ampliar o espectro, os matizes do uso das cores na experiência cultural humana. E é muito interessante porque no livro A Vida no Planeta Marte, esse mentor explica muito bem como as cores fazem parte da vida naquela civilização, como a cromoterapia é largamente utilizada em várias instituições, inclusive na saúde e na educação. A influência das cores na nossa vida é inegável. Toda cor tem uma vibração, uma energia. O mentor Ramatiz explica que em Marte, por exemplo, as cores são utilizadas como medicação, ao agirem diretamente no que ele chama de psiquismo genético da matéria, corrigindo os moldes etéricos subsistentes. No livro Alvorada Nova, de Abel Glaser, pelo espírito Kaibar Schutel, encontramos ali também referências do uso da cromoterapia nessa colônia espiritual de Alvorada Nova, inclusive em cirurgias espirituais. É um campo do conhecimento que com certeza a medicina da Terra irá avançar muito nos próximos séculos. Walt Disney criou um mundo maravilhoso e ricamente colorido. E essa cidade futurística que ele queria construir na Flórida, que acabou, após a sua morte, virando um grande parque temático, no programa Inexplicável do The History Channel, temporada 2, foi abordada uma estranha semelhança que havia entre os desenhos originais de Walt Disney para os projetos iniciais dessa cidade e as descrições que o filósofo Platão fez em sua obra de uma antiga cidade que existia no continente perdido da Atlântida. O formato da cidade, os jardins, os canais, tudo é muito semelhante
com que Walt Disney pensou para Epcot. Seria esse um indício de que ele também já encarnou, já fez parte da história da antiga civilização Atlântida? O mentor Ramatiz também destaca na obra de Walt Disney como ele sempre impregnava os seus personagens, as suas histórias, de bons valores, de bons exemplos e dos mais belos sentimentos humanos. E a forma também como as criações de Walt Disney conseguem entreter os pequenos e emocionar também os adultos, algo que parece ser fácil de fazer, mas não é. Ele visitou o Brasil no começo dos anos 40, numa época em que ele até criou o personagem do Zé Carioca. Essa é uma foto dele na praia de Copacabana. E é claro que o Walt Disney não era uma pessoa perfeita. Ele, por exemplo, fumava muito, numa época que isso era culturalmente aceito e até incentivado. Ele também enfrentou vários desafios na gestão de suas empresas e até greves de funcionários insatisfeitos. Não esperemos perfeição de quem quer que seja. A evolução não é linear, você pode ser muito avançado em alguns pontos e nem tanto em outros. Talvez o Walt Disney tenha encarnado aqui na Terra justamente para trabalhar algumas questões, enquanto simultaneamente dava sua grande contribuição para a nossa arte e nossa cultura. E se hoje o conteúdo de algumas de suas obras podem soar ultrapassados, na época em que foram lançados, não eram. E encontramos também algumas acusações de que em desenhos Disney haveria mensagens subliminares, mas todas essas acusações são para desenhos que foram lançados muito depois da morte de Walt Disney, e nem todas são comprovadas. Recentemente, a empresa Disney lançou a animação Soul, que quer dizer alma em inglês, que é imperdível para gente que gosta de estudar o mundo espiritual, a reencarnação. Me digam aí nos comentários se vocês já viram Soul, o que acharam. Me digam também sobre qual é o personagem Disney que mais te marcou e por quê. Vou deixar na tela final 2 vídeos que falam também sobre 2 visionários que encarnaram com missões muito importantes. Abraham Lincoln e a mediunidade na Casa Branca, e a reencarnação de Michelangelo como Aleijadinho. Muito obrigado por você ter ficado até aqui comigo. A lista de livros citados está sempre na descrição. E até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!